Então, meninos, nós vamos retomar o nosso estudo de arte barroca. Antes da gente prosseguir, nós vamos revisar o que nós já vimos, né? Então, sobre a arte barroca, a gente pode considerar que o termo barroco é o termo espanhol, que significa pérola de formato irregular. Por que pérola? Né? Por ser precioso, por ser muito suntuoso, muito mágico, rico em formas. Por isso, de forma irregular, porque são muitas formas diferentes. Por isso, ele é considerado irregular. Ele surgiu na Itália no século XVII, depois se espalhou por toda a Europa, até inclusive chegar ao nosso continente, né? Trazida pelos portugueses e pelos espanhóis. Dentre as características, nós podemos citar que os artistas do período barroco, eles rompem o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, ou seja, eles vão expressar tudo aquilo que tem vontade, mas lembrando que o sentimento sempre estava acima. Como nós estamos falando de fé, de devoção, de conflitos religiosos, como está aí abaixo, né? A emoção sempre vem em primeiro lugar, tá? Então, eles vão expressar exatamente tudo aquilo que eles precisam para levar a mensagem, né? É uma época de conflitos espirituais e religiosos, ou seja, é o período da reforma protestante e do movimento de contra-reforma. A arte, ela está exatamente no movimento de contra-reforma. Ela é usada como elemento de evangelização, né? O período barroco é um período que tenta conciliar forças antagônicas. O que significa antagônico? Significa opostos. É um período em que todos vão questionar coisas religiosas opostas, como o bem e o mal, o céu e o inferno, né? Pureza e pecado, Deus e o diabo. Então, são forças opostas, estão sempre relacionadas aos questionamentos dos artistas do período barroco. Eles buscam efeitos decorativos em suas obras, colocando muitas ornamentações como curvas, contracurvas, colunas contorcidas, arabescos, volutas, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, ou seja, a escultura volta a ser um elemento de decoração da arquitetura, como era na Idade Média, já que no Renascimento a escultura se torna uma arte independente, tanto quanto a pintura, e aqui volta a ser um elemento de decoração. Violentos contrastes de luz e sombra, quer dizer o que isso? Nós vamos encontrar muitos momentos escuros numa tela, por exemplo, e muitos momentos claros, elementos, né? Claro, escuro, a luz sempre posicionada. Esse contraste também vai acontecer com as cores. Sobre a pintura barroca, né? Nós começamos com o barroco na Itália e depois é que nós vamos falar sobre o barroco nos outros lugares, né? Já que ele começa na Itália. Então, nós temos aí o Andrea Pozzo, que era um artista que era especialista em pintar tetos, e ele tem uma característica muito própria, que são os efeitos ilusionistas. Né? Como as igrejas são muito altas, quando a gente olha para cima, a gente tem a impressão de que há uma continuidade das colunas da igreja no teto. A intenção dos artistas era aproximar Deus dos homens. Então, por isso desses efeitos ilusionistas, o céu bem movimentado, bem cheio de cores, né? No centro, anjos e personagens da Bíblia para acolher os fiéis na igreja. Então, essa igreja é o Santo Inácio, que fica em Roma, e é o teto. Também no Barroco na Itália, podemos destacar dois artistas, o Caravaggio e o Tintoretto. À esquerda, a Vocação de São Mateus, do Caravaggio, que é um artista, um dos mais importantes artistas do período barroco, onde ele expressa aí a luz entrando da direita para a esquerda, e não é uma luz que sai da janela, é uma luz que acompanha a figura de Cristo, que é a figura do personagem que está aqui à direita, né, e que aponta para o lado esquerdo em direção a Mateus. Então, é o momento em que Jesus
entra no lugar onde está Mateus, sentado com as pessoas, um pouco mais abastadas, né? Pela vestimenta a gente percebe, e convoca, ou seja, chama Mateus para segui-lo. Né? A luz muito bem posicionada, como nós dissemos nas características, alguns lugares muito escuros, outros lugares bem claros. Do lado direito, temos a obra Cristo na casa de Marta e Maria, de Tintoretto. Então, em primeiro plano, temos aí Marta, né? Depois, em segundo plano, temos Maria, que conversa com a Marta, e do lado esquerdo temos Jesus, que olha diretamente nos olhos da Marta. Jesus ligeiramente iluminado na cabeça, né? Para demonstrar que é uma pessoa bíblica, uma pessoa, uma divindade, né? E temos também bem iluminados os braços, o rosto e o colo de Marta e de Maria. Sobre a pintura barroca na Espanha, a gente pode destacar a obra da direita, o espólio do El Greco e as meninas do Velázquez, à esquerda. Bom, sobre o espólio do El Greco foi um artista que nasceu na ilha de Creta e foi bem pequeno morar na Espanha. E esse nome, El Greco, em homenagem à Espanha, Greco em homenagem à Grécia. Bom, ele traz aí uma obra, o espólio, é o momento em que Jesus se prepara para carregar a tora de madeira, a via sacra, né? Então, na parte inferior da obra, nós temos dois soldados, né, vestidos de amarelo, cores bem intensas, e eles preparam a tora de madeira que vai ser carregado por Cristo. Acima de um desses soldados, temos outros dois, né? Um que observa o trabalho dos dois soldados, e o da direita, vestido de verde, segura a corda, né, que acompanha Jesus, né, em que amarra aí as mãos de Jesus. Do lado esquerdo da tela, na parte inferior, do lado de um dos soldados, temos as duas Marias, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Centralizado no quadro, temos a figura de Cristo vestindo vestes bem vermelhas, né? Um vermelho bem intenso, que representa o sangue de Cristo, o martírio de Cristo. E ele olha para cima de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila, como se conversasse com Deus, contrastando com as inúmeras emoções do povo que está atrás, muito agitado, né? Uma característica do Eu Greco são as figuras esguias e alongadas. O Eu Greco fazia figuras muito esticadas, vamos dizer assim. Do lado esquerdo temos aí a obra de Velázquez, As Meninas, onde o artista retrata a princesa Marguerita com duas damas de companhia, uma na esquerda e outra na direita. Do lado direito temos uma anã e do lado uma criança. Abaixo das duas temos um cachorro e atrás das duas freiras, que representa aí a Igreja Católica, que representa a intimidade que a família real tem com a igreja. Do lado esquerdo, temos a figura de Velázquez, porque Velázquez era um pintor da corte e ele pinta uma tela nesse momento quase do tamanho do ambiente. Lá atrás temos um mordomo que observa todo o ambiente, vê se está tudo bem e já está saindo do ambiente. Do lado temos um espelho centralizado, que é exatamente o que o Velázquez estaria pintando, porque ele está olhando para fora, como se ele estivesse olhando para nós aqui, assistindo o vídeo, né? Quem ele estaria pintando? Nada mais, nada menos do que o rei e sua esposa, ou seja, o rei Filipe IV e sua esposa Mariana da Áustria. Sobre a pintura barroca na Holanda, podemos destacar do lado esquerdo o Rembrandt, ou Rembrandt, e do lado direito o Johannes Vermeer, ou Vermeer, né? Do lado esquerdo temos a pintura A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, do Rembrandt. O Rembrandt, dentro das suas principais características, nós podemos destacar a precisão com que ele trabalha os efeitos de luz. Não necessariamente nessa tela, mas uma particularidade do Rembrandt
era retratar a luz que vem da janela, a luz solar, ou então a luz de velas. Ele gostava muito de telas onde ele colocava a vela para iluminar o que ele precisava na tela, né? E volumosos contrastes de luz e sombra aparecem na tela, com vários graus de claridade. Como podemos observar aí no cadáver, muita luz, né? O foco da luz no cadáver é bem grande, é bem clara a pele. Depois vai ficando gradativo, olha, o foco de luz no rosto dos alunos, né? O foco de luz no branco, nesse babado em volta do pescoço. Então, temos vários focos de luz diferentes. Uma curiosidade dessa obra é que ela é considerada a primeira montagem da história da arte. O Rembrandt queria fazer uma homenagem aos seus amigos e não conseguia pintar a tela de uma vez só, porque os seus amigos não tinham tempo de se reunir para ficarem parados para ele pintar. Então ele foi pintando um de cada vez, ele foi montando essa pintura gradativamente. Por isso que a gente observa do lado direito da tela meio que um vazio, né? É que sobrou espaço mesmo, tá? Do lado direito temos aí mulher lendo uma carta. Dentre os temas usados pelo Johannes Vermeer, que era um holandês tanto quanto Rembrandt, era a vida simples cotidiana, a vida das pessoas, né? Seus temas eram muito simples. Então, ele estudava a câmera escura e ele percebeu a importância da luz e da sombra. Então, ele retratava cenas muito simples, né, cenas do cotidiano, e uma de suas cores prediletas é esse azul que nós estamos vendo na tela, na vestimenta da mulher. Sobre a escultura barroca, podemos destacar as seguintes características: o predomínio das linhas curvas, dos drapeados das vestes e o uso do dourado. Os gestos e os rostos das pessoas, das personagens, revelam emoções violentas. A gente pode chamar também de dramaticidade. Nas cenas era como se houvesse uma encenação, né? Por isso da dramaticidade, que o Renascimento não conhecia. Como eles eram muito racionais, né? Eles primavam pela expressão corporal e não pela facial. E nós podemos retratar aí como principal escultor o Bernini, que era um escultor italiano, que desde os 13 anos começou a exercitar as suas habilidades, e logo ele era filho de um carpinteiro, e esse carpinteiro levou em Roma para ajudá-lo num certo trabalho, e ele começou, a partir de então, receber as primeiras encomendas. Dentre as encomendas que ele fazia, né, ele trabalhava com arquitetura, urbanismo, decoração, esculturas e vários outros estilos de obras, né? Temos aí à esquerda o êxtase de Santa Teresa. É quando Santa Teresa recebe a visita do anjo e ela se sente muito emocionada, né, com a visita desse anjo, que lhe fere várias vezes o peito com uma flecha. O artista parece que vai registrar o momento em que o anjo está prestes a desferir, né, mais um golpe da flecha em Santa Teresa. E segundo a crença religiosa da época, suportar com coragem uma dor ou um sofrimento era um meio de se aproximar de Deus. Então, devo sofrer para que eu me aproxime de Deus, né? Segundo a crença da época. E ela expressa todo esse sofrimento com um certo êxtase, ou seja, com um certo prazer, né? No fundo, nós temos aí raios, como se fossem raios de sol, sobre Santa Teresa e o anjo, né? E eu coloquei um detalhe, ampliei um pouquinho o rosto de Santa Teresa para a gente perceber a emoção, né? Observe também os drapeados, né? Como são perfeitos os drapeados das esculturas de Bernini. Quero destacar também outras obras do Bernini, como a Fonte dos Quatro Rios, que fica na Praça Navona e representa os rios mais importantes da antiguidade, o Ganges, né?
o Rio Nilo, por exemplo, e essas duas fotos da esquerda para a direita, a fonte dos quatro rios com um obelisco que foi roubado do Egito pelos romanos, ainda Império Romano na época, né? E essas duas fotos do meio aí é essa escultura que está em volta do obelisco. Do lado direito, acima, temos o Castelo de Santo Ângelo, que é uma construção medieval, né, que antecede o Vaticano. Antes de ser Vaticano, era o Castelo de Santo Ângelo, que tinha as atribuições que tem hoje o Vaticano. Mas a entrada, todas essas esculturas da entrada foram feitas e elaboradas por Bernini. E, por fim, esse pergolado com colunas retorcidas, que fica dentro da Basílica de São Pedro, também foi elaborado pelo Bernini. Sobre a arquitetura barroca, podemos caracterizá-la como assimétrica, ou seja, ela rejeita a simetria, a perfeição, o equilíbrio, proporção. Então, são construções assimétricas, dinamismo e imponência, ou seja, um excesso de ornamentos que dá um certo movimento. Emotividade, sempre a emoção à frente da razão, é uma característica básica do período barroco. Grandeza, tudo muito imponente, tudo muito suntuoso, demonstrando poder. Teto elevado e elaborado com elementos de escultura. Nós vimos lá no começo o Andrea Pozzo, né, que pinta os tetos eram muito altos. Isso é uma característica que vem do período gótico, lá da lei da verticalidade, né, que suspende as igrejas e elas ficam muito altas e mais estreitas. Né? É uma característica comum. Dimensão do infinito. Qual era a intenção com essa lei da verticalidade? Trazer Deus para próximo dos fiéis, para próximo dos homens. As janelas permitem a penetração da luz, ou seja, ao projetar uma catedral, uma igreja, um palácio, eles levavam em consideração a posição do sol, para que o sol iluminasse a parte interna dos edifícios. Impressão de poder e de movimento, impressão de suntuosidade, por isso da grandeza dos monumentos, né? Predomínio do vertical sobre a horizontal, que eu já falei agora há pouco, a lei da verticalidade. As obras eram mais estreitas do que largas, assim eles conseguiam fazer tetos altos, né, para também dar esse efeito ilusionista de aproximar o homem de Deus. Uso de curvas, contracurvas, colunas retorcidas, a gente já falou disso antes, né? Abundância na decoração, ou seja, excesso de ornamentos, excesso de detalhes, entrelaçamento da arquitetura e da escultura, a escultura sempre utilizada como elemento da arquitetura. Dentre os monumentos que podemos citar do período barroco, podemos falar aí do Palácio de Versalhes, que fica próximo da cidade de Paris, no país França. Do lado direito, a gente pode ter uma visão aí mais aberta da parte externa do Palácio de Versalhes. É uma das construções mais suntuosas das edificações, a gente pode dizer, né? E do lado esquerdo, temos aí de cima para baixo uma imagem dos jardins do Palácio de Versalhes, né? Os jardins de Versalhes famosos. A imagem do meio é a Sala das Guerras, onde eles retratavam cenas, né, e pinturas que falavam de alguma expedição, alguma guerra, alguma situação. Eles iam retratando de acordo com os fatos. E a imagem de baixo é a famosa Sala dos Espelhos, que também tem um efeito ilusionista. Espelhos dos dois lados, né, dando uma ideia de duplicação do ambiente. O Palácio de Versalhes foi construído pelo Luís XIV. Luís XIV, que também era chamado de o Rei Sol. Né? Luís XIV, filho de Luís XIII, quando assumiu o trono, ele deslocou a corte da cidade de Paris para o Versalhes. Então, toda a corte se deslocou para essa região,
né? O palácio antigo do rei, é hoje o Louvre, né? Um dos maiores museus de arte. Também podemos destacar o Vaticano. Na imagem daí de cima temos a Praça de São Pedro, né? Todas essas esculturas que estão aí em cima foram elaboradas por Bernini, também um grande trabalho. O Vaticano começou sua construção ainda no Renascimento pela Basílica de São Pedro, que é a igreja que está aí no centro, né? Supostamente a história conta que Pedro está enterrado, seus restos mortais, a 72 metros abaixo, dentro da Basílica de São Pedro, debaixo daquele pergolado que eu mostrei para vocês anteriormente, que o Bernini elaborou. As três imagens de baixo, da parte inferior do slide, da esquerda para a direita. Essa é uma das muitas salas que ficam dentro do Vaticano, é um detalhe de um teto, né? Na parte central temos aí uma imagem da parte aberta do Vaticano, como se fosse um pátio, temos muitos braços, muitas coisas. E do lado direito temos aí uma foto da parte interna da Basílica de São Pedro. É isso, meninos, então, nós vamos ficando por aqui, é isso aí, né? Sobre o barroco na Europa, fizemos um bom resumo e acrescentamos os demais conteúdos, e nós vamos ficando por aqui, tá? Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo vídeo.